Minha saudação primeiro aos internautas. Eu gostaria inicialmente de dizer que o meu nome é Mário Joel Malar. Eu sou advogado criminalista formado há 53 anos e atuo preferencialmente na área do direito criminal. E gostaria de tecer nessa oportunidade algum comentário acerca de alguns problemas que me estão afetos, como, por exemplo, o patrocínio que eu tenho de um caso que ainda está por ser julgado e que está me chamando muita atenção e exigindo um esforço mental e intelectual muito profundo da minha parte. Eu gostaria de começar dizendo, contar uma história de um fato que teria ocorrido dentro do Supremo Tribunal Federal no dia em que o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, teria ido até o Supremo Tribunal com um revólver no bolso, com o intuito de matar o ministro Gilmar Mendes. E chegando lá, ele chegou a puxar o cão da sua arma com a arma dentro do bolso para puxar o gatilho para atingir o ministro. Mas os seus dedos se crisparam, segundo a história que já é contada num livro publicado a respeito da vida do procurador. E ele não conseguiu matar. A intenção dele era matar o ministro Gilmar Mendes e depois suicidar-se. Ocorre que ele não conseguiu e foi embora. Ele largou e foi embora. E só depois de muito tempo é que o caso foi noticiado num livro de reminiscências que foi escrito em função da vida do Rodrigo Janot. Esse fato redundou num pedido do presidente do Supremo Tribunal Federal para a Procuradoria-Geral da República, porque a Procuradoria-Geral da República é o dominus litis, significa aquele que tem, constitucionalmente, o poder para denunciar alguém. E o caso foi para lá, mas a Procuradoria se negou a instaurar uma investigação ou um inquérito policial para apurar a responsabilidade criminal do Procurador da República. Por entender que, como o fato não aconteceu, quer dizer, não houve, entendendo que não houve tentativa, e se não houve tentativa, não houve crime. Muito bem. Gostaria de voltar agora para uma outra questão relacionada já não mais ao direito criminal, mas ao direito civil. Eu gostaria de rememorar um fato que teria ocorrido em 1944 e que teve uma repercussão muito grande, envolvendo um grande romancista de nome Humberto de Campos. Humberto de Campos morreu e deixou algumas obras escritas. Ocorre que, depois da morte dele, o Chico Xavier, que é um conhecidíssimo espiritualista e era presidente da Federação Brasileira de Espírita do Brasil, então sediada na cidade de Sorocaba. E ele passou, depois da morte de Humberto de Campos, a psicografar algumas obras, algumas lições dele. E essas lições serviram para a edição de diversos volumes dos temas, então, apreciados pelo Humberto de Campos. E isso foi impresso na editora da Associação Espírita, e os livros foram comercializados. E muito bem comercializados, porque Humberto de Campos era um apreciado romancista. Ocorre que, em decorrência disso, em decorrência da venda, do alto volume de venda desses volumes, a família do Humberto de Campos entrou com uma ação na justiça para requerer o recebimento, a indenização para recebimento dos direitos autorais a respeito dessas obras psicografadas pelo Chico Xavier. O processo tramitou muito tempo pela justiça de primeiro grau, de segundo grau, até que chegou no Supremo Tribunal Federal e ficou decidido que a família do Humberto de Campos não tinha direito a propor a ação que ela propôs. Quer dizer, ela foi julgada carecedora da ação,
Por quê? Porque o tribunal entendeu que o direito só aprecia fatos fatos reais, fatos concretos, não fatos que transcendem a vida do povo, a vida. Ele não se aproveita de problemas de natureza espirituais. Tanto que é verdade que se amanhã ou depois um espírita psicografar alguma coisa a respeito de uma pessoa que morreu e lá ficar comprovado que ele dizia assim, quem me matou foi fulano de tal, isso não tem absolutamente nenhuma validade para o direito criminal. Por quê? Porque o direito criminal não trabalha com fatos extranaturais, extrajurídicos, que ocorrem no mundo, que provavelmente ocorre no mundo espiritual. E a ação foi julgada improcedente e, evidentemente, com algumas consequências paralelas que não interessam na nossa exposição. Pois bem, voltando, agora eu quero voltar ao assunto principal, que é o que me traz a tecer esses comentários. Qual seja, houve um fato em Araraquara em que 4 pessoas denunciadas por participarem de uma associação criminosa teria feito um julgamento criminária do crime e condenado uma pessoa à morte. E, depois disso, uma outra pessoa teria sido abordado pela polícia militar, sendo transportada num carro por 4 pessoas. E essa pessoa que estava sendo transportada disse aos policiais militares que, na realidade, ele teria sido julgado e que ele estava sendo levado para ser executado. Aí o que aconteceu? A polícia militar levou os 4 indivíduos para a presença da autoridade policial e eles foram autuados em flagrantes por tentativa de homicídio. Pois bem, agora eu volto ao caso do Janote. O artigo 14 do Código Penal diz o seguinte, que o crime, a tentativa, ela só ocorre quando o agente, iniciada a execução, não consegue, o crime não é consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por exemplo, eu dou vamos supor que o Rodrigo Janote teria dado um tiro no Gilmar Mendes e não acertado esse tiro no Gilmar Mendes. Aí está caracterizado a tentativa de homicídio. Por quê? Porque ele deu início à execução e é que só não se consumou por uma pontaria que ele teve, no caso do exemplo. E no caso desses moços, não havia dentro do carro absolutamente... Primeiro, não havia dentro do carro nenhum revólver, nenhuma ferramenta, nenhum um instrumento contundente que pudesse ser utilizado para matar alguém. O indivíduo foi levado à submissão para o exame de corpo de delito, nada absolutamente foi constatado no corpo dele. Não existe nos autos absolutamente uma prova no sentido de que, na realidade, aqueles indivíduos que estavam no carro pertenciam ou pertencem ao PCC e teriam participado desse julgamento criminoso que normalmente acontece na esfera dessas associações criminosas. E, quando o fato chegou ao conhecimento da autoridade policial, naquela madrugada, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, a autoridade, muito diligentemente, convocou o Instituto de Perícias de Araraquara para fazer uma perícia no local onde esse julgamento teria ocorrido. O laudo foi negativo, não encontraram absolutamente nada. E, segundo consta, essa pessoa que estava dentro do carro, ela teria praticado, ela teria se utilizado de uma moça, uma prostituta, e essa moça teria se submetido a uma relação sexual com esse camarada, o qual, no final, ele deixou de honrar a sua palavra e não pagou essa moça. E começaram a discutir.
E esse rapaz, esse indivíduo, que também, segundo consta, era usuário de droga, ele quebrou uma garrafa que estava na mão, e passou a agredir a moça com golpes no seu seio, no seu rosto, e causou lesões corporais. E, segundo a história, o fato teria sido ocorrido porque o PCC estava julgando esse camarada pelo fato dele ter praticado um crime contra a mulher. Quer dizer, teria praticado uma tentativa de feminicídio, que é o homicídio ou a tentativa de homicídio contra a mulher. O que também, evidentemente, passou desapercebido no processo. Esse indivíduo não respondeu a crime nenhum. Até hoje ele sumiu e não respondeu a crime nenhum. Mas os meus clientes que estão presos já estão presos há 4 anos, sem que absolutamente nenhuma prova indiciária de que eles teriam praticado essa tentativa de homicídio. Mesmo porque, eu volto a repetir, que o fato de estar dentro do carro, levando o indivíduo, ainda que ele estivesse levando o indivíduo para a execução, essa execução, segundo a lei, não teve início. E se ela não teve início, ela não caracteriza o crime. E, no entanto, existe um promotor de justiça que atua nesse caso, que se considera Deus. Porque existe aqui entre nós, os advogados, uma frase que diz que os promotores, ou eles acham que são Deus, ou eles têm certeza que são Deus. Esse promotor parece que tem certeza que é Deus. E ele está tirando da cabeça dele, no meu entender, com respeito devido que eu tenho à sua excelência, cujo nome, evidentemente, eu não vou dizer, mas que, na minha opinião, ele está errado. Ele está fazendo o quê? Está querendo entrar na área do espiritismo para poder entender que os réus praticaram o crime, quando, na realidade, o crime não foi praticado. E os réus encontram-se presos há 4 anos. Tem família, tem filho, tem mulher, tem um emprego fixo e, no entanto, a justiça os mantém presos. É um caso muito sério, porque a gente lamenta que, apesar da gravidade possível do problema, esse indivíduo que agrediu a moça não foi absolutamente processado e não se respeitou o direito de mulher, não se respeitou a Lei Maria da Penha, e essa moça também foi ouvida em juízo, diz que não conheciam os réus e que o fato aconteceu com essa pessoa que estava sendo, com a pseudo-vítima, aconteceu porque eles tiveram aquela relação sexual e ele se negou a pagar, e em decorrência disso ela foi agredida. E dessa agressão não há absolutamente história de absolutamente nenhum processo contra o camarada. Quer dizer, se despreza o direito e a integridade psíquica, física e moral da mulher. É o que eu gostaria de colocar. E agradeço a atenção de todos os senhores e me despeço até a próxima oportunidade que for convidado para a realização de um programa dessa natureza. Muito obrigado.